Pessoal, no vídeo de hoje, o caso real e trágico de Hisashi Oshi, conhecido como o homem mais radioativo da história. Ele recebeu esse nome justamente pelo fato de ele ter sido o homem exposto à maior quantidade de radiação no mundo em um acidente radioativo. Essa história é bem famosa e bem conhecida aqui na internet. Alguns canais brasileiros já falaram sobre, lá fora então tem muitos canais gringos que falam bastante sobre esse caso, porém muita desinformação é compartilhada nesses vídeos. E no vídeo de hoje eu vou estar resumindo a história dele e vou desmistificar algumas coisas que aconteceram. Eu vou tentar enxugar bastante para o vídeo não ficar muito longo para vocês, porém a história dele é bem trágica, cara, bem difícil, então não tem como eu resumir tanto assim. Algumas coisas eu tenho que falar para dar contexto e tal, e assim, o que ele sofreu foi realmente horrível, porém o que é compartilhado por aí é um mal da internet, que acontece que às vezes uma pessoa fala uma informação errada e aí os outros sites meio que só vão copiando. É que as pessoas tentam passar uma ideia como se o que aconteceu com ele foi culpa do supervisor dele e também que os médicos que cuidaram dele eram médicos que transformaram ele no laboratório e que fizeram experimentos desumanos no corpo dele, quando na verdade, pessoal, nada disso é real. Quase tudo que falam do tratamento do Hisashi Oshi é falso, quase tudo que falam é aumentado, é distorcido. E no vídeo de hoje eu vou tentar ao máximo trazer luz a esse assunto. Mas antes, eu quero pedir que você, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe um like e também comente, porque é comentando que você engaja e faz com que o YouTube entenda que você gosta do canal e quer receber mais conteúdo. Não se esqueça de se inscrever, porque aqui tem conteúdo todo dia, vídeo novo todo dia e também live quase todo dia. Mas sem mais delongas, o Hisashi Oshi, ele trabalhava em uma empresa que lidava com material radioativo. Resumindo bastante aqui para não ficar em termos difíceis, a máquina que eles trabalhavam era uma espécie de tanque com um funil onde eles jogavam material radioativo dentro. Esse material ele tinha que ser manuseado por máquinas grandes e pesadas e mantido uma distância de segurança das pessoas. Porém, como a empresa queria cortar gastos e naquela época, como estava se começando a trabalhar com radiação, lembrando que esse acidente tem mais de 20 anos, eles estavam começando ainda a manusear aquele tipo de material, aquele tipo de isótopo. E o que acontece é que eles queriam cortar gastos. E, para vocês saberem que não foi culpa do supervisor, essa ordem veio de cima. Então, tanto o supervisor quanto a equipe que trabalhava, eles não tinham noção do que era aquele material que eles mexiam. Eles não tinham noção nenhuma. Os chefes simplesmente foram negligentes e falaram, fala para eles aí que não é perigoso não. E simplesmente os caras trabalhavam nesses tanques e o supervisor ficava do lado. Ele estava na mesa do lado. Inclusive, o supervisor do Hisashi, o que aconteceu com ele foi que ele foi exposto também. Não é como se ele estivesse seguro, sozinho, longe. O pessoal que trabalha nessa empresa foi exposto, foi o Hisashi, mais 2 colegas de trabalho e o supervisor que foram expostos a essa carga de radiação, sendo o Hisashi o que estava bem mais próximo do material. O que causou com ele é que a exposição dele fosse muito maior. Mas todo mundo ali foi afetado. Isso foi, na verdade, um grande caso de negligência, não do supervisor do Hisashi, porque ele não era o único que manuseava aquilo, mas sim com os donos daquela fábrica, que simplesmente não estavam nem aí para os funcionários deles e deixavam todos eles expostos. Não era culpa apenas do supervisor. Na verdade, o próprio supervisor não tinha muita noção do com que eles trabalhavam. Ele mesmo já chegou a falar isso em entrevistas depois. E, pessoal, o acidente depois que ele aconteceu, aparentemente, o Hisashi ele não teve nada. Ele foi para o hospital com apenas algumas queimaduras ali pelo corpo. Ele não tinha nenhum sintoma nem nada, diferente dos outros. Só que o que aconteceu é que o Hisashi, a princípio, eles têm o que eles falaram, que era como se fosse um bem súbito, que depois, eventualmente, era uma bomba relógio só esperando a hora para explodir. Por mais que o corpo dele não demonstrasse nada, o que eles estavam prevendo é que provavelmente ele ia sentir tudo de uma vez só e o seu corpo deterioraria-se em poucos segundos, em pouco tempo ele estaria já em um estado avançado. E foi isso que aconteceu. Nos primeiros dias não aconteceu nada com o Hisashi, mas simplesmente, praticamente da hora para outra, todos os tecidos dentro do corpo dele começaram a se degradar. Chegou num ponto que o Hisashi estava literalmente apodrecendo vivo. Os tecidos dele estavam apodrecendo vivo. O que aconteceu é que ele começou a perder todos os fluidos, seus ossos começaram a se deteriorar, as articulações e cartilagens sumiram, ele perdeu todas as glândulas, a glândula lacrimal, por exemplo, ele já não chorava mais. E isso tudo nele foi sendo, digamos assim, foi sumindo, literalmente. Era como se eles, em um dia eles faziam um check-up, no outro dia, em 12 horas, várias partes do corpo dele já tinham se deteriorado. Perdeu as unhas, perdeu a pele. E o que aconteceu com o Hisashi foi com certeza o caso mais trágico assim, que a gente tem documentado, de questão de acidente de radiação. Ele é o caso registrado de acidente radioativo mais agressivo e mais trágico que teve. Mas muitas pessoas falam assim, cara, por que não deixaram então só ele descansar? Porque submeteram ele a mais de 80 dias de entre várias aspas, com espaço, colchetes, fecha aspas, para não dar problema no vídeo, tura. Por que submeteram ele a 83 dias disso? Pessoal, na verdade não é que submeteram ele. O que aconteceu foi que quando ele chegou lá, ele disse,
independente do que vocês façam, não deixem que eu vá embora. Se eu tiver uma chance de ser salvo, tentem me salvar. E então os médicos tinham a responsabilidade natural de médico de sempre tentar salvar o paciente, né? O médico ele tem que tentar salvar. Imagina, você sofre um acidente e o médico chega e fala: mexe nesse não, deixa eu morrer. Você ia querer isso? Acho que não, né? E a família dele também chegou logo em seguida, quando ele já estava lá sendo tratado, já estava entubado. Eles chegaram no lugar e já falaram: por favor, não deixe meu esposo ir embora sem lutar, sem tentar salvar ele a todo custo, tal. E bom, a esposa dele, ela disse que era para lutar ao máximo e ela levou o filho para ver o pai. Só que o filho do Hisashi, ele só ouviu no primeiro dia. Eles não trouxeram o menino de volta por causa do estado que o Hisashi ficou depois. O que aconteceu é que nos primeiros dias ele ainda estava bem, porém depois, como eu falei, a pele dele começou a literalmente assim escorrer, né? Começou a dissolver em cima da carne dele, ele ficou em carne viva. E eles tinham que encher ele de gases e tal, e tinham que trocar essas gases toda hora. E quando eles puxavam a gase, vinha com pele e músculo junto. Então assim, ele estava quase só no osso. E por causa disso, né, aconteceu que eles chamaram médicos de outros lugares para ajudar, vindo da Universidade de Tóquio, e inclusive vieram também médicos do exterior para o Japão para cuidar do Hisashi. É aí que também entra mais uma mentira que o pessoal fala. A primeira mentira que falavam do Hisashi era que o supervisor dele causou o acidente. Na verdade, não. O acidente aconteceu porque eles, em vez de manusear aquela radiação com as máquinas pesadas que eu falei, eles mexiam com baldes. Literalmente, eles enchiam o balde com material radioativo e viravam dentro daquele funil. Então, assim, era uma tragédia esperando para acontecer, e o supervisor também estava lá e nem fazia ideia do perigo. Nenhum deles fazia. O próprio Hisashi disse que eles nunca foram instruídos, nunca teve curso, nunca teve nada. Os caras chegaram de paraquedas para mexer com radiação e ninguém deu um bizu para eles do que eles realmente iam fazer, do que era radiação. Lembre aqui que eles eram pessoas do campo, pessoas simples, que foram contratadas para um novo emprego, que aparentemente parecia muito bom, mas na verdade os grandes, né, os verdadeiros donos da empresa, só estavam colocando eles ali mesmo. Eles sim fizeram um research de raio de laboratório, colocaram ali para testar se aquele modelo ia dar certo, para baratear os custos de produção. Esses caras sim foram os verdadeiros vilões, e não os médicos. Os médicos chegaram para tentar salvar o Hisashi. Porque é aí que chega a segunda mentira. As pessoas dizem que os médicos fizeram experimentos no Hisashi. Na verdade, não é bem assim. Eles usaram, sim, técnicas de tratamento não convencionais que ainda eram experimentais na época, mas que hoje em dia são usadas, já testadas. Inclusive, o caso dele contribuiu muito para o avanço do tratamento de pessoas que sofrem exposição à radiação. Porque na época eles não sabiam direito o que fazer. Então eles chamavam médicos de outros países que tinham métodos, né, que eram usados pelos médicos de seus países, e trouxeram para o Japão. E aí eles testaram no Hisashi. Porque você tem que ter noção que ele estava num ponto tão crítico que ele precisava de uma máquina para respirar, que ela estava como se fosse um pulso no pulmão dele, para abrir os pulmões dele, só que literalmente destruía os músculos e os ossos, né, na caixa torácica dele. E isso causava muita dor nele, para ele poder respirar. Depois eles tiveram que mudar isso porque o corpo dele estava tão fraco que quando colocava a máquina, começava a perfurar ele, porque a pele e os músculos já estavam muito frágeis, né? Ele também já não tinha mais fluidos corporais nenhum, como eu falei. O intestino dele, o estômago, estava tudo simplesmente, literalmente assim, vazando sangue. Ele estava tendo hemorragias o tempo todo. Ele chegou a sofrer também alguns transplantes. Tanto ele recebeu alguns transplantes de medula, né, da irmã. O corpo dele rejeitou, porque a quantidade de glóbulos brancos dele estava lá embaixo. Ele praticamente não tinha mais. Ele literalmente não tinha mais sistema imunológico, nem plaquetas, nem glóbulos brancos. Depois disso, ele ainda recebeu alguns transplantes de órgãos. E mesmo assim não adiantou, porque o corpo dele simplesmente rejeitava. Então, sempre que eles tentavam fazer alguma coisa, né? Sempre que eles tentavam fazer algum transplante, alguma coisa, algum método já conhecido, dava errado. Então foi necessário que eles tentassem algumas abordagens não convencionais, porque eles estavam já ficando sem, como digamos assim, eles estavam como se fosse um soldado sem arma. Ele tinha que se virar ali no meio do campo de batalha sem nada, ele não tinha mais nada que funcionasse. Então os médicos tiveram que testar algumas coisas com o Hisashi, porém não, ele não foi um rato de laboratório. Os médicos não falaram: olha, esse cara é uma oportunidade da gente tentar o que tem nesse paper aqui. Não, eles fizeram aquilo justamente porque ele precisava daquele tratamento. Outra mentira também que contam sobre o Hisashi é que existem fotos reais dele. Isso é uma meia-verdade, na verdade. Porque tem sim algumas fotos do Hisashi, especialmente uma que tem dele no primeiro dia. Inclusive, eu não vou estar passando fotos do Hisashi nesse vídeo, porque o conteúdo, as fotos gráficas reais, né, deles são horríveis, assim, dá muita pena mesmo. Não tem como você ver. Se você é um ser humano, você não consegue olhar para aquilo e não sentir muita pena do cara, pelo que aconteceu com ele. Então, assim, eu não vou estar passando imagem dele aqui, até em respeito também, e também pelas diretrizes da plataforma. Tem algumas imagens que passam dizendo que é do Hisashi.
Algumas delas são verdade, tem uma thread no Reddit, tem até um site também que fala sobre só o caso do Hisashi, um artigo inteiro, que você também acha se você pesquisar. Eu não vou colocar aqui, porque colocar esses links internos às vezes dá problema no vídeo. E algumas fotos são reais, porém tem umas fotos que eles colocam, que são duas fotos em específico. Uma que é um cara cheio de gases, que é gás, no caso que eu tô falando, é gás no sentido do curativo, tá? Não é gases de gás mesmo, o cara tá exalando um gás que dá pra ver, não é isso, tá? Acho que vocês entenderam, né, o que é gás, não precisa estar explicando. Que não é o Hisashi, eles colocam como se fosse o Hisashi, mas não é. Tem uma do Hisashi, mas aqui viraliza, mas não é o Hisashi. E tem uma que é um cara que ele tá sem pele, sendo tudo queimado assim, e na mesa já morto. Na verdade aquilo ali não é uma pessoa, é um boneco pra estudo. Aquilo ali é um boneco que tem na Universidade de Tóquio, que é pra... Eu não sei se é na verdade na Universidade de Tóquio ou em outra universidade que tem medicina lá no Japão. Eu acho que é da de Tóquio, eu não lembro agora. Mas ela é uma imagem de um boneco de testes. É tipo assim, é aqueles bonecos que eles usam... Para que se alguém que já assistiu Grey's Anatomy, Dr. House, qualquer série de médicos já viu os internos, os residentes, treinando em bonecos no hospital. Que eles têm até alguns que são bem realistas. Tem aquela foto também da creepypasta I Am God, que eu já trouxe aqui no canal, que é a mulher sem rosto, que ela também é um boneco de teste de um hospital, que o pessoal viralizava essa foto, falando que na verdade aquele era um monstro, mas não é, era um boneco. Mesma coisa com o Hisashi. Tem várias fotos de bonecos para treinamento, para as pessoas treinarem para cuidar de queimados, de pessoas que sofreram acidentes terríveis, e na verdade ela é comparada como se fosse o Hisashi, mas nem uma pessoa de verdade é, sabe? Então assim, por isso que eu fiz esse vídeo, para estar limpando esse caso do Hisashi, porque a história do Hisashi quase todo mundo conhece, tem uns 10 canais, eu acho que brasileiros já fizeram vídeo sobre ele. Só que eu não vi ninguém que falou a verdade sobre o caso. Todo mundo repete a história que fala, ele foi torturado, os médicos por mais de 80 dias ficaram brincando com ele, quase 100 dias de... Sabe, não foi isso que aconteceu, cara. É até uma falta de respeito com esses médicos que lutaram tanto pelo cara, que choraram ao lado dos familiares dele, que fizeram avanços científicos imensos só cuidando desse cara, que salvaram a vida de milhares de outras pessoas depois do Hisashi. Então, assim, é muito perigoso, cara, isso. Quando você for fazer um vídeo sobre um caso desse, por isso que aqui no canal eu sempre demoro trazer casos reais. Porque quando eu trago um caso real, eu trago realmente o que aconteceu. Eu não posso vir aqui e falar, por exemplo, trouxe o caso do Axel Morgan. Pô, contei a história real do Axel Morgan. Trouxe o caso do Gypsy Crusader? História real do Gypsy Crusader. Trouxe alguns casos reais do Japão? Com a história real. Não posso trazer aqui histórias contando assim, um negócio fantasioso, que eu sei que é fantasioso, mas falar, vou fazer assim que é mais fácil, é só eu copiar o roteiro do cara. Não, pessoal, não pode. Se você vai falar de um caso real, pelo menos pesquisa. Não pega o roteiro de alguém e repete, porque às vezes até aquela pessoa que você está copiando já copiou outro. Que é o que eu vi. Tem um canal muito bom que eu gosto, não vou falar o nome, mas que ela conta muitas histórias desses casos reais. Alguns são precisos, mas tem alguns casos que ela se passa, ela conta a parada sem realmente verificar os fatos. E isso é muito perigoso. Não quero dar uma de o bonzão, porque eu não sou. Mas o que eu quero dizer é, muito cuidado, pessoal, quando for falar de caso real, tenha muito cuidado mesmo, porque a linha entre a verdade e a mentira é uma linha bem tênue. Pra você cair na verdade é muito fácil, é só você falar a verdade, mas pra você cair na mentira também é fácil, que é só você inventar uma baboseira e espalhar por aí, virou verdade, né? Nos olhos das pessoas. E o pessoal compartilha o vídeo e tal. E, bom, não é assim que tem que ser, a gente tem que compartilhar o que é real. Porque se eu for falar aqui, por exemplo, do caso, deixa eu ver, daquela mulher grávida, a Zei Ying lá, que falam que ela foi exposta em uma exposição de corpos lá dissecados. Pô, isso é a maior fake news que tem, porque a própria mulher que aparece no caso com a foto não é a mulher que estava grávida e morreu. A mulher que estava grávida e sumiu, na verdade ela nem estava grávida, aparece na vida real, e não tem foto dela na internet. A mulher que eles usam na foto é uma outra atriz chinesa, não é a atriz que eles falam lá, a jornalista de lá. Enfim, pessoal, é complicado, cara. Então, assim, eu tô aqui trazendo esses casos reais, sempre tentando trazer a verdade. O Hisashi Oshi é uma história trágica, mas ele foi um guerreiro, foi um cara lutador, deu tudo o que ele pôde para se recuperar e, infelizmente, foi uma história trágica. Mas também, né, o cara recebeu uma quantidade de radiação, acho que 70 vezes maior do que o corpo suporta. Então, era difícil, era um caso difícil, mas ainda assim os médicos tentaram, ao máximo, trazer o cara de volta à vida e curar ele. Mas enfim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Peço que você deixe um like e também compartilhe esse vídeo pra gente espalhar a verdade sobre o caso do Hisashi Oshi.